Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Se essa é a sua primeira vez no canal, espero que você tenha uma experiência maravilhosa. Hoje é o segundo episódio da websérie dos anos 90 do canal do Rodrigão, onde eu trago os filmes, 5 filmes do gênero de drama dos anos 90. Sejam muito bem-vindos. Então, beleza? Só para contextualizar, na semana passada, que foi o lançamento, da websérie, eu trouxe os filmes do gênero de suspense, que foram 5 filmes da websérie, onde eu sugiro filmes da década de 90, que foram produzidos entre os anos de 90 e 99, então 5 filmes e uma menção honrosa. Dividi essa websérie por gênero, semana passada foram os filmes de suspense, e hoje eu trago 5 filmes e uma menção honrosa do gênero drama. Então vamos começar com o pé na porta, com um dos filmes mais celebrados da década de 90. Eu estou falando nada mais, nada menos que o premiado e maravilhoso Forrest Gump. Lançado em 1994, Forrest Gump catapultou a carreira do maravilhoso Tom Hanks para as alturas, transformando ele num dos homens mais relevantes da história do cinema. O filme arrecadou 678 milhões de dólares na bilheteria, dando o Oscar de melhor filme e melhor ator ao Tom Hanks. E, gente, é uma ode à história americana. A visão da história americana pelos olhos de um cara com QI baixo é simplesmente maravilhosa. Minha mãe sempre dizia, a vida é como uma caixa de bombons. O Tom Hanks fez um trabalho fantástico e ver aquilo ali tudo que aconteceu, dentro de todo o olhar americano, toda a história americana, mostrada através da visão do Forrest e a forma como ele enxerga os acontecimentos e ele dentro da guerra do Vietnã. E toda vez que eu voltei procurando o Bubba, alguém dizia, me ajude, Forrest. O caso Watergate, tudo que aconteceu com os Estados Unidos vem sendo visto por ele, sabe, com o QI baixo, enfim. E aquela gama de personagens maravilhosos sendo mostrados por ele, sabe, é realmente uma experiência muito legal, sabe. Como eu já disse em outros vídeos, inclusive no vídeo da semana passada, na época do lançamento do Forrest Gump, eu trabalhava justamente numa locadora. E o Forrest Gump era o caso de um filme que não existia ninguém que reclamava, sabe? Qualquer um que pegava o Forrest Gump para olhar, era aquele cara que voltava com um sorriso no rosto para te entregar o filme. Você chegava e perguntava para ele, gostou do filme? Não tinha ninguém que reclamava do filme. Ninguém. Todos eram só elogio pro filme. Porque ele realmente era um filme exceção. Porque ele mostrava, apesar de ser um filme que não tinha ação, porque tem um estereótipo do cliente que vai na locadora. Para quem já trabalhou em locadora sabe o que eu estou falando, sabe? Tem determinados filmes que tu não recomenda para as pessoas porque tu sabe o gosto da pessoa. Ainda mais que nem eu que moro numa cidade pequena, é fácil tu pré-determinar que gosto que as pessoas vão pegar, sabe? E nesse caso específico, era um filme coringa, porque se ele estivesse na prateleira, era fácil de tu entregar. Chegou um determinado momento que não tinha mais como dar, porque todo mundo já tinha visto. Mas era um filme que era fácil de tu conseguir recomendar ele, sabe? Ele tinha uma trilha sonora conhecida, porque todo mundo conhecia a trilha sonora do filme, sabe? O elenco é maravilhoso, o Gary Sinise, que concorreu ao Oscar também, o trabalho dele no filme é fantástico, como o Tenente Dan. A Robin Wright Penn também é maravilhosa no filme, ele simplesmente é fantástico. E o trabalho que o Tom Hanks conseguiu fazer no filme, sabe? A personalidade do Forrest durante tudo aquilo, a ingenuidade dele é uma ingenuidade que hoje a gente não vê mais. A história do Forrest Gump é baseada no livro homônimo, escrito pelo Winston Groom, só que o roteirista Eric Roth fez diversas adaptações, tanto é que ele concorreu ao Oscar, pelas adaptações, e até... Eu não vou entrar nos méritos, como vocês sabem, essa websérie não é para isso, Depois eu posso fazer resenhas específicas dos filmes, se o pessoal aí curtir e quiser saber mais. Mas existem houve diversos problemas, porque o Eric Roth acabou mudando muita coisa. Porque, vamos lá, se vocês olharem, e encaixarem Forrest Gump, ele é quase um realismo fantástico, porque ele coloca um personagem fictício num lugar onde personagens reais estavam ali, sabe? Então ele colocou um personagem que não existe no lugar onde personagens reais estavam. E colocou ele para fazer coisas que ele não estava lá. Então ele mudou muita coisa da história, ele acabou colocando certas coisas que não aconteceram para ele fazer. E
em um determinado momento, o próprio autor, Winston Groom, acabou reclamando muito e o pagamento dos direitos autorais parece que não era aquilo ali. Enfim, aquelas coisas que acontecem nos bastidores quando o pessoal não entra muito em acordo, ainda mais porque o Forrest Gump acabou se transformando numa grande marca. O restaurante Bubba Gump existe até hoje. Enfim, toda essa situação. Eu recomendo fortemente que vocês, se vocês quiserem procurar mais sobre o filme, pesquisem um pouco mais. A trilha sonora é show de bola, para quem não viu ainda, fica aí a minha primeira dica dos filmes de drama. Lançado em 1993, dirigido por Steven Spielberg e filmado todo em preto e branco, A Lista de Schindler é um dos filmes... Cara, como eu chorei nesse filme, meu Deus do céu! Eu chorava que nem criança. Também, né, da locadora, A Lista de Schindler foi lançado em 2 fitas, sabe? E eu lembro que era muito específico a situação das 2 fitas, porque era o seguinte, tu colocava a primeira fita, e a primeira fita ia mostrando então os horrores da guerra, né? E ele ia contando tudo, a invasão da Alemanha, sabe? A situação do gueto de Varsóvia, todo aquele processo, né? Todo o processo do início da Primeira Guerra Mundial. E era aquela parte mais violenta, né? Era mais aquela história da violência durante então toda a primeira fita era tudo aquilo. E a segunda fita, quando tu colocava ela, sabe? Tu achava em algum momento que aquilo ia se perpetuar, né? E na segunda fita, quando tu colocava ela, na verdade era outra coisa completamente diferente. E tu chega no final assim, ó, tu não tem como se controlar, porque as lágrimas brotam. Whoever saves one life saves the world entire. Do teu olho. Eu chorava. Toda vez que eu olho esse filme, eu choro compulsivamente. Eu já olhei ele umas 5 vezes, eu acho. Mas o final dele, sabe, a interpretação do Liam Neeson, ela vai para outro lugar, sabe? Ela vai para outro lugar. É surreal o que ele faz, sabe? É surreal. Então, A Lista de Schindler conta a história do Oskar Schindler e da esposa dele, que acabou salvando mais de 1000 judeus holandeses, né, refugiados do Holocausto. Ele conseguiu, por ele ser empresário, ele acabou tirando eles, salvando eles do Holocausto. É uma história, sabe, a Segunda Guerra Mundial acabou sendo um terreno muito fértil para grandes produções hollywoodianas, né? E eles acabaram criando diversas histórias. E o Spielberg fez 2 grandes filmes, né? Esse, né, no gênero de drama, que para mim é um drama, na verdade, né? E também o Resgate do Soldado Ryan, que também conta sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas especificamente esse aqui, porque como o Spielberg ele é judeu, ele optou por honrar a ancestralidade dele. E a maneira como ele conta, sabe? Toda a simbologia que tem dentro daquilo ali, sabe? A maneira como ele vai contando tudo aquilo, a forma como ele vai dissertando sobre aquilo e a maneira como ele demonstra a crueldade alemã dentro em cima dos judeus, sabe? A crueldade nazista, na verdade, em cima dos judeus, é surreal, sabe? É surreal. É preciso ser visto, sabe? É um filme que ele não pode se perder no tempo, sabe? Apesar de ele ser preto e branco, o preto e branco dele é um preto e branco bonito, sabe? Até hoje ele é bonito, eu vi ele faz pouco tempo, e ele ainda assim ele tem que ser visto porque ele é um preto e branco que ele não é aquele preto e branco de 1930, né? Ele é um preto e branco muito bem filmado, e ele tem cenas, apesar de ser muito violento, ele tem cenas muito bem feitas, muito bem, sabe, muito bem estruturadas, o roteiro é muito bem feito, então eu acho que vale muito a pena conferir o trabalho do Spielberg. E para mim é um dos melhores dramas dos anos 90, que os anos 90 foi muito bem nisso, fez muitos dramas. Eu fiquei muito na dúvida de quais dramas colocar, e esse para mim foi um dos melhores dramas que saiu nos anos 90, sabe? É um filme muito impactante e vale muito a pena ser visto, sabe? A interpretação do Liam Neeson e do Ralph Fiennes como o general nazista é complicado, sabe? Vocês precisam olhar, olhem. Depois comentem aí, digam nos comentários, para quem já olhou, digam nos comentários o que vocês acharam do filme. Esse aqui é o meu xodó. Esse aqui é assim, ó, daqui, ó, filme daqui, ó. Que é aquele filme que, quando ele saiu na locadora, tá? Eu vou começar todos assim, né? Cara, velho é complicado, mas enfim. Ele veio com uma capa, sabe?
ele veio com a capa de lançamento dele, a capa da chuva. Depois eu vou botar foto aqui, tá? Porque eu quero contextualizar primeiro. E aí eu pensei, como eu trabalhava no locador, eu podia olhar depois, né? Eu podia olhar antes, né? Podia olhar antes os filmes. E eu pensei, pá, mas que filme é esse aqui, cara? Porque eu não sabia de nada dele, não fazia ideia do que era. Eu só gostei do título. Que eu não vou dizer ainda, né? Eu vou fazer um suspense primeiro. Eu não gosto desse suspense, o suspense. Aí comecei a olhar o filme e aquela história começou a me interessar. Mas eu ainda não tinha lido nada, não tinha visto nada. E aquela história veio indo, e ela foi indo, e ela foi indo. E eu terminei o maldito filme chorando, depois que eu fui ver que era um conto do Stephen King. Isso aí mesmo. Estou falando de Um Sonho de Liberdade. Do meu escritor preferido. Ai, meu Deus, meu coração palpita mais forte. Sim, isso aí mesmo, Um Sonho de Liberdade. Quando eu olhei ele a primeira vez, eu não fazia ideia de que eles tinham filmado. Porque a gente não tinha internet, né, minha gente? Em 94, o volante não havia internet. No Brasil, nós não tínhamos internet. Só internet discada para algumas coisas. Não esqueçam disso, né? Ver uma foto era quase impossível. Quando veio esse pôster aqui, que eu botei a foto na edição, eu não fazia ideia do que era. E aí que eu comecei a olhar aquele filme e a história é muito boa. A filmagem, né, do Frank Darabont, ela ajudou em tudo. O clima e tal. A interpretação do Morgan Freeman como Red é maravilhosa. O Tim Robbins está sensacional. Tá tudo perfeito. É um filme contido na medida certa. As interpretações estão na medida certa. É sensacional. O plot final é maravilhoso. A virada de mesa é perfeita. É tudo perfeito. Ele é basicamente... Eu vou cometer um sacrilégio, mas ele é melhor que o conto. Ele é muito melhor que o conto, sabe? Porque é impossível tu não ver, é impossível tu não relacionar hoje o end do frame do filme. Não tem mais como tu separar um do outro. É impossível tu separar um do outro. Então, sabe, é fantástico. Eu tive a experiência de ver tanto esse quanto o da Menção Honrosa, que eu vou dizer depois, sabe? Foram dois filmes que a gente viu em sequência, eu e meu filho. E foi uma coisa muito absurda, sabe? Porque a gente simplesmente chorava que nem crianças, né? Ele era criança quando eu mostrei, né? Depois vocês vão dizer que eu sou um pai ruim, né? Mas enfim. Mas são filmes que precisam ser vistos, sabe? O filme estreou em 1994, eu só estou elogiando o filme, né? Mas esse aqui não tem muito o que dizer, né, gente? Quem não viu Um Sonho de Liberdade precisa mudar isso ontem, né? Vocês têm que entrar na máquina do tempo e mudar isso ontem, né? Enfim, Um Sonho de Liberdade foi escrito pelo maravilhoso Stephen King, né? No conto das 4 estações, The Shawshank Redemption, né? Ou A Redenção de Shawshank. E ele fez parte dessa coletânea de contos, que são os 4 contos, e ele foi filmado, foi dirigido pelo Frank Darabont, estrelado por Tim Robbins e Morgan Freeman, ok? Em 1994. Ele estreou, fez pouquíssima bilheteria, mas o boca a boca do público fez o filme catapultar e ele fez um estrondoso sucesso. O mercado de locadoras basicamente pagou o filme. Então diversas coisas foram acontecendo, sabe? E o filme simplesmente deu certo depois, porque as pessoas descobriram o filme. Esse é o típico caso de filme que dá certo por causa do boca a boca da locadora. Demorou muito tempo para o filme realmente se transformar em basicamente cult, vamos dizer assim. Mas é realmente um filme que vale muito a pena conferir. Ele custou 23 milhões e faturou 58 milhões. Vocês entendem que a diferença é muito pequena, certo? Pois é. Só que isso é o custo de bilheteria do cinema, né? Então, na teoria, o filme mal e mal se pagou. Só que o lucro que ele teve depois no mercado de locadora, com as pessoas comprando o filme, foi uma coisa estrondosa. O lucro da produtora do filme depois foi uma coisa absurda, que basicamente triplicou, quadruplicou a receita do filme e ele acabou se tornando um filme cult em função disso, e ele é lembrado até hoje, inclusive. Então, gente, vale muito a pena olhar Um Sonho de Liberdade, talvez para mim, junto com esses da lista. Na verdade, se eu fosse fazer um ranking, ele com certeza estaria ali entre o top 3 dos anos 90, sabe? Mas quem não olhou Um Sonho de Liberdade precisa mudar isso ontem, ok? Então, segue a lista. O próximo filme da lista entrou na lista não por ser... não tanto por eu ter gostado tanto dele, mas porque ele se acabou se transformando basicamente numa... Hoje ele está mais atual do que na época que ele foi lançado. Inclusive, na época que ele foi lançado ele nem foi tão bem quisto.
mas ele tem um elenco tão bom e a maneira como ele foi desenvolvido, ele foi visionário na época. Eu estou falando do Show de Truman. Ele é capitaneado no elenco pelo Jim Carrey, que está excelente no filme, e pela Laura Linney e pelo Ed Harris. E ele conta a história do jovem Truman, certo? Que ele foi basicamente concebido dentro de um reality show. A vida do Truman é televisionada desde o seu nascimento. E as pessoas acompanham o show desde sempre. E tudo é uma novela. A vida do cara é uma novela. É tudo uma grande mentira. A vida do cara é uma grande mentira. E à medida que aquelas coisas todas vão acontecendo, à medida que aquilo tudo vai sendo mostrado, sabe, ele vai percebendo aquela mentira, aquelas coisas vão acontecendo, ele vai olhando aquilo, e aí daqui um pouco ele tem aquela... ele sai da Matrix. E, gente, nada fez mais tanto sentido, né? Nunca fez tanto sentido a vida do Truman. Parece que todos nós estamos vivendo isso hoje, né? Parece que tudo que a gente está vendo hoje na televisão é tudo uma grande mentira, certo? Parece que a gente, nas grandes mídias, hoje a gente está sendo manipulado exatamente da forma que o Truman está sendo manipulado, né? Vai dizer que não. Parece que a gente está sendo... a gente está entrando todo dia no liquidificador e todo dia eles estão tirando o suco da gente, estão mostrando pra gente coisas e estão fazendo a gente acreditar em situações, né, que nem sempre são a verdade. A diferença é que todos nós estamos basicamente na mesma Matrix. E isso incomoda, isso é difícil e está cada vez mais complicado de engolir tudo que estão vendendo pra gente. E vai chegar um momento que a gente vai se tornar o Truman, né? Vai mandar tudo às favas e vai sair por uma porta. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. A gente só não sabe o que vai ter do outro lado da porta. Pois então. O Show de Truman fez uma bilheteria muito boa, ele foi muito bem, foi muito elogiado, recebeu muitos prêmios, né? Foi um filme muito contundente para a época e bem à frente do seu tempo. O filme foi lançado em 1998 e teve a direção do Peter Weir. Na verdade, esse filme teve um roteiro original baseado em um episódio do Além da Imaginação, Special Services. É como se fosse uma entrega especial, sabe? E a partir dali eles pegaram o rascunho daquele episódio e transformaram num longa-metragem. E eles tinham um orçamento limitado de 80 milhões, acabaram fazendo só com 60 e conseguiram, né, fazer o filme todo. E no fim das contas o filme acabou faturando 268 milhões. Então foi um filme super bem... O filme deu certo. Mas ele era para ter sido um thriller de ficção científica e no fim das contas ele acabou se transformando numa... quase um drama romântico, sabe? E eles acabaram dando um outro tom pro filme para ele acabar se relacionando com o grande público e não ficar muito no nicho. Tanto é, vamos lá, né, que eles pegaram atores de peso e usaram o Jim Carrey, porque o Jim Carrey vinha numa ascensão e eu acho que ele já tinha vontade de fugir um pouco daquelas comédias escatológicas, ele já estava numa situação. Tanto é que a carreira dele começou a ir para esse lado, né, depois ele acabou fazendo o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança e outras coisas, né, ele vem fugindo da comédia escatológica sempre que ele pode. Tanto que ele está meio isolado ultimamente, porque eu acho que ele não está a fim de fazer mais comédia. Mas enfim... eu acho que o filme tem toda essa pegada, sabe? A discussão da sociedade através do que a própria mídia está vendendo, sabe? Faz todo sentido com a própria pegada da imaginação, né? Que é, propriamente dito, discutir a própria mídia, né? Pelo menos era a pegada que tinha na série dos anos 60. As últimas temporadas do Além da Imaginação não estão boas. Mas essas mais antigas têm essa pegada, né, de discutir a própria mídia de um modo geral. E eu acho que o Show de Truman tem tudo a ver, sabe? Se tu olhar com os olhos de hoje, com a sociedade de hoje, da forma como está sendo vendido hoje, tá aí o Big Brother, para não me deixar mentir, né? 24 horas por dia olhando um bando de louco, discutindo a sociedade dentro de uma casa vigiada, não preciso dizer mais nada, né? O Show de Truman na veia. Cá estamos nós, novamente, na sociedade do George Orwell. Então, tá aí a minha sugestão de mais um drama dos anos 90, o Show de Truman. Última sugestão de drama antes da menção honrosa, nós temos o trabalho que colocou o Matt Damon e o Ben Affleck como astros de Hollywood, né? As jovens mentes brilhantes dos anos 90. Eu estou falando do Gênio Indomável. Foi o filme que colocou os dois rapazes, né, nos holofotes de Hollywood e que realmente colocou eles como jovens talentos. A história do Gênio Indomável conta a trajetória do Matt Damon, então, né, que interpreta o Will Hunting, que é um gênio matemático, mas na verdade é um jovem problemático, que vive se metendo em confusão, aquela coisa toda, né, como todo bom gênio. E foi preso,
mas como reabilitação dele, ele tem que trabalhar como faxineiro numa escola, ele acaba resolvendo um teorema matemático no quadro proposto por um professor, que casualmente é um maravilhoso e que está fazendo muita falta, o Robin Williams, e ele, como recuperação para a sociedade, ele acaba tendo que ter aula de matemática. É um filme muito bom. A interpretação do Matt Damon talvez seja a melhor que ele fez na carreira dele, porque depois ele teve alguns trabalhos sofríveis, mas esse filme é muito bom. Foi o filme que deu o roteiro, porque ele foi escrito, né, pelo Matt Damon e o Ben Affleck juntos, né? Eles escreveram juntos, e eles são amigos até hoje, aquela coisa toda. Depois eles acabaram se perdendo um pouco ali, o Ben Affleck deu umas cagadas na carreira dele, né? Vide aí vários filmes sofríveis que ele fez, mas eles ainda têm um papel relevante dentro da indústria, né? Eu acho que como crítica, né, e como experiência dentro da situação, é importante citar o seguinte. Esse filme mostra exatamente, né, a percepção que eu tive do filme mostra exatamente isso, sabe? Aquela concessão social que se tem de que as pessoas têm que seguir todos eles dentro de uma mesma caixa, e o sistema educacional que a gente tem, toda aquela situação, né? Tudo aquilo que todo mundo diz de todo mundo, que todo mundo tem que estudar o mesmo tipo de matemática, aquela coisa toda, sabe? Isso é um sistema falido educacional que a gente está vivendo há muito tempo. E já falei isso várias vezes dentro do canal e eu continuo dizendo isso, sabe? A gente tem diversos gênios por aí que às vezes estão sendo subestimados porque, né, querem que se estude exatamente a mesma coisa. E quando tu descobre gênios como esse, sabe? Gênios como esse aqui, que vai aparecer no filme e que às vezes está do teu lado e ele não pode mostrar o que ele realmente sabe fazer porque tem que se ficar estudando fórmula de Bhaskara, é complicado. Mas é um filme muito, muito bom. Ele foi lançado em 1999, né, no finalzinho da minha data limite, e ele deu o Oscar aos garotos. Então eu espero que vocês tenham gostado da lista de drama e vamos lá, né? Vamos para a menção honrosa. Lançado em 1999, esse filme aqui talvez seja o filme que eu mais chorei na vida, porque toda vez que eu olho esse filme, as lágrimas brotam de uma maneira que eu soluço de um jeito assim, ó, que chega a me faltar ar. Chega a faltar ar nesse coração. E eu não estou brincando. Quando eu olhei esse filme com meu filho, nós dois estávamos na cama e nós chorávamos de uma maneira assim que, olha, chegava a ser bonito de ver. Não adianta, né? Não adianta. Eu espero de um milagre, né? Não tem nem como dizer. Porque assim, ó, o cara que não chora com esse filme, assim, ó, das duas, ou não tem coração, ou olhou o filme errado, né? Porque não dá, né? Não dá. Como eu fiz na semana passada, né? E eu vou fazer nas próximas, no Menção Rosa, eu não vou dizer nada, eu não vou falar nada, eu só vou deixar o nome do filme e o cartaz. E o resto é com vocês, né? Porque tendo no elenco o Tom Hanks e o Michael Clarke Duncan contando uma história do mestre Stephen King da maneira como eles contaram, não dá. Não dá, não tem como chorar e olha... É complicado. Então assim, quem não olhou tem que olhar, quem não olhou ainda, né, tem que mudar isso aí. Então fica aí a minha menção honrosa e pergunta do Rodrigão. Repetida a pergunta, né? Qual filme de drama faltou, né? Que filme aí que faltou, que vocês acham que eu deveria olhar urgentemente dentro da década de 90, certo? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, não se esqueçam de se inscrever no canal e semana que vem tem mais. Tchau!